Olá, eu sou Cássia, estou aqui hoje para bater um papo com a Elaine, que é professora de educação física também, junto com a gente, junto comigo na educação precoce, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento infantil no sentido de antecipar o que vai acontecer para a criança. E aí eu quero que a Elaine se apresente um pouquinho com a particularidade que é só dela. Vai lá, Elaine. Então, meu nome é Elaine, né? Como a Cássia falou, somos colegas de trabalho, sou professora também, especificamente de educação física, e quando ela fala de particularidade, é porque eu tenho uma baixa visão, tenho retinose pigmentar, então, de certa forma, muito do que a gente vai conversar, eu vivencio, já vivenciei, então, assim, a gente vamos bater um papo, assim, bem interessante. Isso. Então, Elaine, nós começamos a conversar hoje sobre antecipar para a criança o que nós vamos brincar com ela, né? Contar para ela. Hoje nós vamos brincar de, por exemplo, esconder. E uma criança que tem problemas na visão, ela nos mostra certos comportamentos que antecede, que dá para a gente desconfiar, que dá para a gente trabalhar para ter certeza ou até mesmo buscar ajuda. E aí eu queria que você explanasse um pouquinho disso. Então, assim, primeiramente, eu penso que é importante a gente lembrar, assim, ó, que dentre os sentidos, a visão é o que mais demora a amadurecer, né? Então, assim, o tato, a gente já nasce com ele praticamente desenvolvido, a audição bem, também e tal, mas a visão, até próximos dos 2 anos, ela ainda está amadurecendo, né? Então, muitas vezes, a gente nem percebe, né, que a criança pode ter algum problema visual ou não nesse período até 2 anos. Mas sendo a criança tendo um diagnóstico de algum atrasozinho na visão ou não, a estimulação visual é importante para todas as crianças, né? No caso que você falou, né, de antecipar. O que acontece? Muitas vezes a gente acha que a criança, já aconteceu isso conosco diversas vezes, né, trabalhando na precoce, a gente acha que a criança está com atraso motor, ou está desinteressada, está meio apática. Quando a gente percebe, vai ver com mais cuidado, ela não está enxergando bem. Então, se a criança não enxerga bem, que interesse ela tem? De ir atrás do brinquedo, de engatinhar, de ir buscar. Então, muitas vezes, nós da precoce, né, a gente tem essa percepção. Peraí, vamos eliminar aqui o que pode ser. Então, a gente percebe que a baixa na visão, a falta da visão, ou mesmo ali algum atrasozinho por conta da prematuridade, ou então uma deficiência já instalada, ou mesmo uma miopia alta, um grau alto e tal, e isso atrasa a criança em outros aspectos, né? Então, acho que isso é uma questão que a gente precisa observar bastante. E quando você fala de antecipar as coisas, é assim, porque quando não se tem essa questão, é, esse, essa dificuldadezinha na questão visual, isso acontece de uma forma muito natural. Por exemplo, a gente anda. Quando a gente anda, as coisas vão se aproximando da gente, né? Então, da mesma forma, isso não nos dá uma segurança, porque as coisas não aparecem do nada, assim, pula na cabeça da gente, pula na frente da gente, né? Então, é quando a gente antecipa para a criança o que vai acontecer em seguida, é como se ela já aguardasse. O cérebro já entende que aquela é a próxima ação a ser feita. E aí ela fica calma, tanto, né, se organiza internamente, e é como se aquela criança que tem uma dificuldade visual, o que acontece? O cérebro já entende. Então eu vou ver isso. Então, quando aquilo acontece, para ele já é familiar. Então, isso assim, é uma forma de você estimular diversas áreas, inclusive neuronais. Não sei se me fiz entender. Então, sim, então quer dizer que uma criança que não apresenta nenhuma dificuldade visual,
ela já se organiza a nível cerebral quando eu aviso para ela que nós vamos brincar. E aí eu conto para ela de que eu vou brincar. Quando ela tem uma deficiência visual ou algo, né, que seja baixa, mesmo que seja mínima, ela não vai se assustar, porque às vezes a mãe relata que a criança assustou, né? Nossa, eu só cheguei com um brinquedo e ela assustou. Esse assustar não é bem um assustar, né? Pelo que você está falando. De forma alguma. Por que que acontece? Vamos imaginar assim. Suponhamos que algo do nada aparece na sua frente. Ah, lógico, aquilo Sim, te causa estranheza, né? Então, o que que sim, acontece com a criança que está com alguma dificuldade? Às vezes ela não enxerga a 1 metro. Aquilo para ela não existe. Aí se você vai aproximando, ela enxerga a meio metro. Também naquilo não é nada. De repente, a 20 centímetros, do nada aquilo surge. Então, causa estranheza. Então, ao passo de que eu vou antecipando, olha, agora vai, né? Vamos brincar com o cachorrinho colorido e tal, vai chegando, aquilo ela vai se organizando internamente, ela vai deixando de ficar ansiosa e não assusta. Né? Então é mais fácil quando você consegue, é mais fácil você estimular dessa forma, entende? então, isso é uma bela dica para todas as crianças, né? Que a gente possa explicar para ela e ir apresentando o brinquedo aos poucos, para que ela possa se familiarizar mesmo com o objeto, certo? Certo. Outra dica, Elaine. Lembrando, assim, lembrando que independente de qual aspecto sensorial, motor, cognitivo que a gente desenvolve, vai, né, trabalha o nosso carro-chefe naquele momento para trabalhar, os outros serão também trabalhados, né? Então, assim, quando eu falo, vou antecipar o que, que vai acontecer. Cognitivamente, isso também é importante, porque você aí que é pedagoga não vai me deixar mentir. Quando a Sim. gente mostra uma sequência para a criança, ó, então, em todos os aspectos. Então, por exemplo, então agora nós vamos tomar banho, vamos tirar a roupa e depois nós vamos para, né, a água quentinha, tarará. A criança vai. Isso, você vai verbalizando para ela, ela vai organizando, e aí a mente vai deixando aquilo na sequência. Então, isso ajuda em vários aspectos. Isso na cognição, por exemplo, para a criança ler. Ela vai perceber que tem uma sequência, a história tem uma sequência, o livrinho tem uma sequência. Então, assim, em vários aspectos, você está desenvolvendo a criança quando você antecipa. Por exemplo, um outro momento importante, né? A alimentação. Então, na hora que você vai dar a papinha para a criança e tal, agora nós vamos sentar, que agora nós vamos comer o arroz, o feijão, tal, tal. A criança vai associando a palavra aquilo que ela sentiu, aquilo que ela viu. Então, ela vê o feijão, ela ouviu o feijão, ela vai sentir o gosto do feijão. É o que a gente, no nosso trabalho, a gente chama de integração sensorial, né? É o que eu sinto, é o que eu vejo, é o que eu escuto, é o que eu percebo, né? Porque a textura é diferente. E isso tudo ajuda em todos os aspectos, especialmente para aquela criança que a gente pode dar um enfoque maior nesse momento agora, que tem uma baixa visão, tem uma dificuldade visual. Porque quando não se tem, de certa forma, essa antecipação das coisas pela visão é muito grande, né? Ela vai ver a mamãe preparando, Uhum. vai ver né, as coisas aproximando e tal. Quando não se tem esse estímulo, ou esse estímulo não é o efetivo, né? Está muito eficaz esse estímulo, que é Carro-chefe. carro-chefe, porque assim, 80 e poucos por cento da nossa vida é visual. Né? Então, assim, quando ele está reduzido, a gente tem que aprimorar os demais. Então, eu falo, então a criança vai desenvolver essa questão auditiva que se resolve muito pela audição, né? Eu ponho na mãozinha dela para ela perceber, para ela sentir. Então, isso é algo que deixa a criança mais serena, mais tranquila, porque organiza internamente. Entendeu? É por aí, não é? Muito, entendi, muito legal.
É por aí. Essa integração sensorial que você falou é muito importante, né? E às vezes a gente esquece de trabalhar o cheiro, por exemplo, né? Uhum. A gente não imagina que a criança ela precisa aprender a sentir o cheiro do feijão, igual você falou. Isso é muito importante trabalhar isso. E aí estamos trabalhando todos os sentidos para que aqueles que precisam de um maior desenvolvimento desenvolva, certo? Sim, Quem exatamente. mais? E aí a gente percebe também assim que quando você está o foco, né, o aspecto é sensorial, né, por exemplo, que é ali o sensório. Não é só sensório, é o motor, né, o sensório, o motor. Então, assim, o visual, quando você, por exemplo, a gente indica muito às mães, né, ao invés de carregar a criança como a gente carrega, né, no colinho, assim, ela olhando para Claro, trás, no hábito, né, que a gente já tem. Aí a gente fala, não, sim, vamos também carregar ela de frente. Então ela encosta assim no nosso, fica com as costas as encostadas costas, assim no nosso peito e olhando para frente. É isso, a visão. Aí a gente vai andando, as coisas vão se aproximando. Você está trabalhando tanta coisa, a postura, a, o rosto, né? A cabeça equilibradinha, o olhar para frente, alinhado, na linha média. Então, assim, quando eu estimulo uma parte, as outras vão a rebote. Né? A gente está estimulando de uma forma integral. Não tem como você dividir. Às vezes a gente fala assim, agora vamos trabalhar o motor, mas é por uma questão mais didática. Mas não tem como se desassociar. Né? Quando você está trabalhando o motor, põe a criança de barriguinha para baixo, mostra o brinquedo para ela estimular, para ela. Estou puxando aí para a minha área, né? Educação física, sim. para ela engatinhar e tal. Mas você está trabalhando a visão, porque ela precisa enxergar o que está na frente, para ela estar motivada a ir buscar. Aí você verbaliza, vamos, olha lá, o cachorrinho e tal, ele é vermelho. Então você já está associando outras coisas, né? Você encosta na criança, você pega, ela vai percebendo. Então a gente sempre tem essa ideia, né? Do todo, embora em um momento ou outro o foco vai ter mais numa área do que na outra, mas lembrando que a gente está sempre de uma forma integral. Elaine, e se a criança apresenta uma certa apatia para pegar o brinquedo? Por mais que a gente mostre, chame, seria interessante a gente pegar a mãozinha dela e levar até o brinquedo, em vez de entregar o brinquedo na mão? O que você acha? Então, que eu penso assim? Primeiro, a criança não está. O que é o esperado, né? Que a criança Uhum. se interesse. Primeiro, né, Isso. ela vai interessar pelo rosto da mãe, a imagem, né, humana, aquela figura da mãe ali, que quando estava mamando, né? É a imagem que ela, né, vê primeiro e tal, e tal. E depois disso, da figura humana, ela vai passar para os objetos, é o esperado, né? Que ela goste da bolinha, do outro brinquedo e tal. Aí, quando a gente percebe que uma criança não está se interessando pelo objeto, por exemplo, aí a gente já põe um alerta. Será que ela está vendo? Será que ela. É. Né? Aí tá. É uma questão que a gente precisa observar. A gente põe mais perto, põe mais longe, joga uma luzinha no brinquedo para ver se ele iluminando chama mais interesse, né? Associa com barulho, algo com chocalho, então a gente vai experimentando aí. Mas se de toda sorte a criança se recusa a pegar, levar a mãozinha, eu acredito sim, que a gente pode levar a mãozinha dela para que ela sinta e tal. Aí daqui a pouco, num outro momento, né, oferece na mãozinha algo pequeno no início, pequeno que eu falo assim, sem correr Uhum. risco, lógico, mas algo que caiba bem na mãozinha, né, que ela fecha, ela se sente né, que está segurando, a gente dá uma forcinha. Isso, assim, a gente vai experimentando. Eu acho que, assim, que não existe uma regra pronta, mas a gente vai experimentando até a gente achar o caminho. Porque, assim, a gente na precoce, você sabe muito bem disso, mas a gente fala para todos que às vezes não têm a mesma vivência, não existe uma regra. Né? A gente tem ali um caminho a seguir, porém, cada criança vai nos exigir uma adaptação diferente. E a gente Sim, até tem costume de sim. brincar, né? A criança que mostra para a gente como trabalhar com ela. A gente às vezes vem É com verdade. aquela ideia maravilhosa e tal, mas o maior segredo do sucesso
da estimulação é a gente perceber, olhar, perceber, né? Porque aí a criança vai nos mostrar, ah, tá, para aquilo deu certo, mas essa aqui, ó, vai, né, eu vou ter que levar a mãozinha dela até ela buscar o interesse, essa outra não, tá? É. Entendeu? Então a gente vai na medida daquilo que a criança vai Uhum. nos mostrando. E Não é também isso? vai graduando, a partir do Sim. momento que ela adquiriu, né, aquilo, ela já Claro. pega, ela já percebeu, aí você pode distanciar um pouco mais para que ela Uhum. possa ir O buscar, né? desafio, né? A gente tem que ter, dar para ela o desafio, né? Um pouquinho Isso, mais. observar isso, né? Sim. E outra Uhum. coisa seria quando damos esse desafio, nós estamos ensinando, né? Ela está Uhum. aprendendo a buscar algo que ela mostrou, que talvez por ela ter uma baixa visão, não está vendo o objeto tão claramente como a gente pensa, ela tem uma certa dificuldade para ir até ele. Mas a partir do Uhum. momento que eu consegui fazer com que ela visse de uma forma, visse que eu digo nessa integração toda, ela Sim. pegou, ela sentiu, ela, né? E aí eu Cheirou. cheirou. Então, eu mostro para ela que o objeto está ali. E aí sim eu vou estimulá-la a pegar, a se interessar pelo objeto, a ponto de buscá-lo, alcançá-lo para poder. Isso tudo eu tenho que dar com segurança, não é isso? Com toda certeza. Você usou Ela uma tem que sentir isso. segurança. E você usou uma palavra perfeita, interesse, né? Então a gente tem que sempre buscar o interesse da criança. Então, às vezes, a gente está mostrando algo que, por exemplo, a cor é clarinha, sabe aquela ideia que antigamente tinha assim, azul Sim. bebê, rosa bebê, amarelinho? Não. Às vezes, e muitas vezes, a gente precisa de uma bola vermelha, de algo branco e preto, laranjão, entendeu? Porque essas cores estimulam a criança a uma maior percepção e aí ela vai ganhar interesse. E a partir do momento que ela busca o interesse, é a nossa chance de daí em diante ir aprimorando esse interesse. Então, a princípio, por exemplo, ela gosta só da bola vermelha. Beleza, vamos brincar com a bola vermelha. Eu vou falar do vermelho. A vermelho realmente é uma cor primária que a criança percebe com muito mais nitidez. Aí eu vou graduando, vamos ver agora se ela percebe uma cor mais, né, com contraste menor e tal. Isso é muito interessante, assim, você pegar pelo interesse da criança, né? Um alto contraste, especialmente com as crianças que têm baixa visão, às vezes a cor já resolve. Às vezes, se eu colocar uma cor mais forte, com contraste maior, o preto e branco, o amarelo e o preto e tal, eu já consigo aqui ganhar o interesse da criança. Então, as cores fortes, Fortes, vibrantes, são muito vibrantes, importantes. sim. Tem Isso. caso, no caso assim, de uma dificuldade um pouco maior, de repente o luminoso. Então, um brinquedo que acende a luzinha, porque o que nos importa, assim, o que é mais importante é que a gente ache esse interesse, que a partir do momento que a gente, desse brinquedo ela gosta, aí eu vou observar o que tem nesse brinquedo que faz ela gostar, que faz ela ter o interesse. Aí eu vou daí crescer para as outras coisas. A gente na precoce Bom, não faz muito isso, muitas vezes, né? Quando a gente não está conseguindo muito ali linkar com a criança, o vínculo, o que a gente fala? Mãe, traz o brinquedinho que ela gosta. Aí ela traz um brinquedo que a criança. A partir daquele brinquedo, é um brinquedo que acende uma luzinha. Então, eu sei que pela luz a gente já consegue buscar o interesse, e aí a gente abre o caminho, entendeu? É por maravilhoso, aí. Elaine. Adorei. Eu acho que nós já demos algumas diquinhas bem importantes Sim. que dá para Aham. os pais trabalhar bem, né? E Isso. E, assim, só para finalizar, assim, para a gente deixar sim, bem claro, estimular especificamente a visão é algo que muitas vezes cansativo,
né? sim. Estressa um pouco assim, se a gente for fazer algo mais assim, vamos estimular a visão. Mas de uma forma lúdica, que sempre é o carro-chefe do nosso trabalho, na brincadeira, igual você falou no início, né? Do esconde-esconde, né? Coloca um paninho no rostinho, depois tira e faz aquela graça e tal. Então, sempre, sempre, vamos lembrar disso, né? A gente sempre faz um pouquinho a cada dia, né? Que é aquilo que você gosta sempre de falar, né? É a Sim, constância, não é o muito. A hiperestimulação também não faz tão bem, né? Então, se todo dia um vai ser. pouco, com aquela intenção, aquela dedicação, sabe que a criança percebe que naquele momento é o momento dela, certo? Com aquele olhar bem observador, para ver que a criança realmente se interessou e tal. E, claro, né, com aquela amorosidade, com aquele carinho, com aquele afeto, que isso é o que fica de fato, né? O que a gente consegue avançar com a criança é nessa linha. Se a gente consegue fazer isso nessa linha do jeitinho que você falou, com certeza a gente vai ver grandes evoluções, vai ver a criança se desenvolvendo, porque a gente vê, porque a gente fez isso durante muitos anos desse jeito, né? E aí a Exatamente. gente vê as crianças evoluindo. Uhum. Então eu E sempre agradeço. acreditando no potencial, né? Porque, assim, às Isso. vezes, principalmente quando a gente tem um diagnóstico, aí a gente fica tão preso à questão do diagnóstico. Ah, mas ele não faz isso porque ele não enxerga. Ah, não, ele não faz isso porque ele não está escutando. Ah, não, porque ele é autista, então ele faz esse tipo de comportamento, essa estereotipia. Assim, a gente gosta muito de salientar isso, né? O diagnóstico é importante muito, para muitas coisas, né? Inclusive para a conquista de alguns direitos, estabelecer alguns direitos e tal. É preciso você ter um CID, é preciso você ter um diagnóstico. Ninguém desmerece essa questão. Inclusive, a gente anda de bracinho dado com a cara da saúde, sem nenhum problema. Agora, a partir disso, a gente olhar para o potencial, né? A criança pode não estar enxergando. Ah, mas ela escuta muito bem. Ah, ela sente gosto, ela percebe. A questão do tato, né? Que o tato não está só na mão, está no corpo inteiro. Então, a gente sempre, o nosso foco é ter a clareza do diagnóstico. Perfeito. Isso é importante, a gente vai precisar disso para a vida. Mas olhar para a criança como um todo, nosso filho como um todo, o potencial, e sempre acreditando, né? Desafiando um pouquinho ela, um pouquinho a gente também no nosso esse olhar bem positivo para o desenvolvimento, né? Da potencialidade de cada um. E nesse tempo todo que a gente, eu, para mim, tem uma máxima assim, né? Que tudo a criança aprende, desde que a gente esteja disposto a ensinar. Então, se eu consigo Disponível. disponível ensinar para a criança com essa ideia dessa integração que a gente falou aqui, nossa, vai ser excelente, né? Porque ela aprende e eu preciso confiar nisso. Confiando nisso, ela vai caminhar bem, Com certo? toda certeza, é isso aí. Então, nós já Espero falamos ter mais. colaborado um pouco. Se aquilo que a gente, né, conversou tiver ajudado de alguma forma, a gente já fica feliz. E a gente Muito gosta feliz. sempre de dizer o seguinte, né, Cássia? A gente está sempre disponível a passar tudo o que a gente sabe. Tudo, tudo. A Isso, gente não quer esconder, né? Aqueles anos que a gente teve aí dos nossos erros, dos nossos acertos, passar tudo é nosso propósito, sempre passar tudo. E o tudo. propósito dos pais, no caso, né, quando a gente dá os nossos cursos para os nossos alunos, é que desconfiem de tudo que a gente falou. Porque Isso, aí, quando a gente desconfia, o que vai acontecer? Nós vamos testar, né? E é isso. exatamente quando eu falo, mas será que o que ela está falando é verdade? A gente abre um espaço, né, no cérebro para a gente falar assim, então deixa eu ver se está certo, né? Então Isso. vamos sempre ter isso claro. A gente sempre passa tudo e vocês com o propósito de sempre questionar tudo. Perfeito? Isso, experimentar. É o questionamento que Sempre. leva ao experimento, né? E aí as certezas de cada um, né? As conclusões Isso, que cada um vai chegar, que isso é individual de cada exatamente. criança, de cada família, né? É isso Isso. aí. Então, Tá certo? um Um beijo para abraço, você. espero ter Voltaremos colaborado e logo, estou logo com disponível. algum outro tema que a gente possa aqui divulgar e ajudar, não é mesmo? Perfeito. Um abraço, tudo de bom e se cuidem. Ah, tchau.